de referência para a avaliação documento básico SARESP Ensino Fundamental e Médio. Apresentação. A avaliação da educação básica do Estado de São Paulo denomina SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos, cada vez mais aprimorados para coletar e sistematizar dados e produzir informações sobre o desempenho dos alunos ao término das segundas, quartas, sextas e oitavas séries, ou no caso do ensino de 9 anos, terceiras, quintas, sétimas e nona série do ensino fundamental, bem como da terceira série do ensino médio. Em 2007, muitas mudanças foram introduzidas ao SARESP, de maneira a torná-lo cada vez mais adequada tecnicamente às características de um sistema de avaliação em larga escala, que permita acompanhar a evolução da qualidade do sistema estadual de ensino ao longo dos anos. Citamos alguma dessas mudanças, os itens das provas foram pré-testados, o que resultou em instrumentos dotados de mais qualidade métrica. Houve também a adequação das habilidades avaliadas no SARESP às do Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB/Prova Brasil, para a quarta e oitava série e terceira série do ensino médio. Finalmente, os resultados do SARESP foram colocados na escala do SAEB. Desde 1995, o desempenho dos alunos da educação básica do Brasil tem sido medido por meio da métrica do SAEB. A escala de proficiência já é bastante conhecida e seu uso permite a comparação dos resultados dos alunos no SARESP com aqueles obtidos no SAEB e na Prova Brasil. A escolha dos números que definem os pontos da escala de proficiência é arbitrária e construída a partir dos resultados da aplicação do método estatístico de análise dos resultados, denominados TRI, Teoria de Resposta ao Item. No entanto, a opção da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo de usar a mesma régua do SAEB não significa que ela não possa interpretar cada ponto da escala a partir dos resultados da aplicação de seus próprios instrumentos e agrupar os diferentes pontos da escala em níveis qualificados de desempenho. Porém, é somente a partir de 2008 que todas as mudanças foram implantadas. Cumpre destacar que a avaliação se dará em todas as áreas curriculares, alternando ano a ano a periodicidade deles. Anualmente serão avaliadas as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, e anual e alternadamente as áreas Ciências da Natureza, Ciência Física, Química e Biologia e Ciências Humanas, História e Geografia. Em 2008 foram avaliadas as disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Física, Química e Biologia. É necessário também mencionar que na avaliação em matemática foram introduzidos itens com respostas construídas pelos alunos, por meio das quais poderão ser verificadas as diferentes estruturas de seus pensamentos lógico-matemáticos. Esses processos não poderiam ser observados apenas com a utilização de itens de múltipla escolha, nos quais se obtém apenas o resultado final das contas e das operações lógicas, mas não se detectam os procedimentos utilizados pelos alunos no cumprimento das tarefas. Vale ainda destacar que o SARESP passa a contar a partir de 2008 com uma base comum a
todos os alunos da educação básica de seu sistema de ensino, como apoio às referências da avaliação. Uma vez que na organização de um sistema de avaliação, o principal problema é explicar uma resposta à seguinte pergunta: o que é avaliar? Pergunta para a qual a resposta mais significativa só pode ser aquilo que o aluno deveria ter aprendido. A rede pública de ensino do Estado de São Paulo, em 2007, não tinha um currículo claramente definido para a educação básica. Se as formas educacionais ávidas no Brasil, na década de 1990, propuseram para esse nível de educação parâmetros e diretrizes gerais, devidamente consolidados pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, também delegaram que esses parâmetros e diretrizes fossem desenvolvidos na forma de currículo pelo sistema de ensino e em projetos pedagógicos nas escolas de todo o Brasil. Entretanto, nem todos os sistemas de ensino fizeram a necessária mediação, em razão do que, em diversos sistemas, cada escola passou a desenvolver sua proposta pedagógica a partir de um currículo presumido, muitas vezes inspirado nos livros didáticos. Em São Paulo não foi diferente, e em que pesem boas experiências desenvolvidas em algumas escolas, não havia parâmetros de equidade sistêmica entre elas, desde que na prática cada qual praticava seu próprio currículo. Vale ainda destacar que o SARESP passa a contar a partir de 2008 com uma base curricular comum a todos os alunos da educação básica de seu sistema de ensino, como apoio às referências da avaliação. Uma vez que na organização de um sistema de avaliação, o principal problema é explicitar uma resposta à seguinte pergunta: o que é avaliar? Pergunta para qual a resposta mais significativa só pode ser aquilo que o aluno deveria ter aprendido. Houve, então, a necessidade de se diagnosticar criticamente a existência dos muitos currículos, implícitos ou não, praticados nas escolas da rede estadual, e de se tornar uma firme decisão em favor do estabelecimento de um currículo mínimo e comum a todas as escolas de forma explícita, para todos os sistemas em cujo contorno e definição deveriam estar configuradas e indicadas as bases dos conhecimentos e das competências e habilidades a serem efetivamente desenvolvidas pelos alunos na escola e com elas a indicação das expectativas de aprendizagem para cada série, ano e ciclo, possíveis de serem avaliadas ao fim de cada um deles com transparência e eficiência. Uma clara definição das expectativas de aprendizagem a serem obtidas é fundamental para a operacionalização do currículo e da avaliação. De um lado, ela orienta a organização dos projetos pedagógicos em cada escola e dá clareza à sociedade sobre o compromisso para com o desenvolvimento das crianças e dos jovens. De outro, permite que os professores compreendam a vinculação entre as expectativas de aprendizagem do currículo e as habilidades expressas na matriz de referência da avaliação. Para os primeiros anos da educação básica, já estava estruturado na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, desde o princípio de 2007, um projeto denominado Ler e Escrever, voltado para o primeiro segmento da escolaridade básica, primeira e quarta série. Esse projeto elege a identificação das
expectativas de aprendizagem para cada série e disciplina. Desse ciclo e a partir delas, a formação continuada dos professores na própria escola com distribuição de material de apoio didático-pedagógico para alunos e professores e um suporte ao trabalho dos professores da primeira série com a contratação de estagiários universitários que recebem o auxílio de uma bolsa denominada Bolsa Alfabetização. As bases conceituais desse projeto é que constituem as referências de avaliação desse ciclo da educação básica. O currículo das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio foi reestruturado a partir de agosto de 2007, com base em 5 princípios estruturais. Currículo é cultura, currículo referido a competências, currículo que tem como prioridade a competência leitora e escritora, currículo que articula as competências para aprender, currículo contextualizado no mundo do trabalho. O movimento que resultou na estruturação desses princípios partiu da retomada histórica das propostas curriculares já desenvolvidas na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, destacadamente na década de 80 e princípio dos anos 90. Esse trabalho anterior e os referenciais nacionais para a educação básica constituíram o acervo de reflexão inicial das equipes que elaboram as devidas atualizações teóricos básicas constituíram o acervo de reflexão inicial das equipes que elaboram as devidas atualizações teórico-metodológicas e os ajustes necessários às exigências do contexto sociocultural da atualidade. Foram elaborados, então, os documentos básicos para cada área do conhecimento envolvida na proposta. A partir dos documentos básicos do currículo, esse princípio foram traduzidos em eixos de trabalho bem articulados, que geram mais 2 grupos de documentos. O primeiro refere-se aos documentos de apoio à gestão da aprendizagem na sala de aula, dirigido aos professores, e o segundo aos documentos de apoio à gestão do currículo no âmbito da escola, dirigido aos gestores. A proposta curricular, referência comum a todas as escolas da rede, descreve o elenco das metas de aprendizagem desejáveis em cada área, estabelecendo os conteúdos disciplinares a serem desenvolvidos em cada ano ou ciclo. E o que se espera que os alunos sejam capazes de realizar com esses conteúdos expresso na forma de competências e habilidades claramente avaliáveis, com as indicações de que os alunos devem minimamente aprender em cada área do conhecimento, em cada etapa da escolarização. As referências para a avaliação puderam, então, ser estruturadas. A proposta curricular referencial comum a todas as escolas da rede descreve um elenco das metas de aprendizagem desejáveis em cada área de estabelecimento, os conteúdos disciplinares a serem desenvolvidos em cada ano ou ciclo, é o que se espera que os alunos sejam capazes de realizar. Com esses conteúdos, expresso na forma da competência e habilidades claramente avaliáveis. Maria Inês Fini, coordenadora geral. 1. Saresp, matriz de referência para a avaliação. Em busca da construção de referências para orientar a estruturação das matrizes, especialistas em avaliação organizaram as respectivas propostas iniciais das áreas curriculares a serem avaliadas no Saresp.
tendo por base a proposta curricular do Estado de São Paulo, considerando também os documentos que balizam as avaliações nacionais e internacionais. A primeira versão dessas matrizes foi apresentada aos autores da proposta curricular para a realização da primeira leitura crítica. A seguir, especialistas da CENP, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da SEE/SP, realizam nova leitura crítica e fizeram sugestões que impuseram inúmeros ajustes após o que as matrizes foram discutidas em reuniões temáticas em formato de oficinas com professores, coordenadores das oficinas pedagógicas das áreas envolvidas nas avaliações, representando todas as diretorias regionais convocados oficialmente. Nessas oficinas, professores coordenadores analisaram as matrizes propostas e efetivaram também uma leitura crítica com sugestões de ajustes. Puderam também sugerir o ano-ciclo mais adequado para a avaliação das habilidades propostas nas matrizes, bem como opinar sobre a retirada ou a inclusão de habilidades não contempladas inicialmente. Desses cuidadoso trabalho realizado por diferentes grupos é que resultou a proposta final das matrizes de referência do SARESP. 1.1. As referências da avaliação. Quando se utilizam matrizes em situações de avaliação, torna-se necessário responder a algumas perguntas. Como definir uma matriz de referência? Como, a partir dela, propor questões em cada disciplina? Como ajustar as questões propostas para determinada prova à matriz que lhe serve de referência? Como interpretar resultado das provas a partir da referência de sua construção? Por que essa matriz e não outra? Como justificar teoricamente o valor de suas proposições? Segundo o dicionário Waze da língua portuguesa, o termo matriz refere-se ao lugar onde algo é gerado ou criado. Na álgebra, corresponde ao arranjo de elementos matemáticos dispostos num quadro retangular ou quadrado que comporta nas linhas e nas colunas matriz. Representa a fonte ou a origem de outra coisa. Está na base de algo ou que tem grande relevância. No campo da educação, é fundamental definir uma matriz de referência em situações de aprendizagem e ensino. Por esse intermédio, pode-se avaliar, mesmo que de modo indireto e inferencial, a ocorrência de efetiva aprendizagem. Pode-se ainda estabelecer correspondências entre uma situação, o ensino e a aprendizagem em sala de aula, e outra, o que é legítimo de ser avaliado em uma prova, por exemplo, quanto ao instrumento de avaliação. Em si mesmo, pode-se comparar a matriz de referência proposta, em sua perspectiva geral, com as habilidades aferidas nesse instrumento específico. Uma matriz de referência de avaliação pode ter muitas finalidades. As mais importantes delas é o seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecimentos a serem construídas por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes curriculares em cada etapa da escolaridade básica. Na avaliação em processo formativa, aquela que o professor realiza no dia a dia com a classe por meio do uso de múltiplos instrumentos e registros, a especificação das habilidades na matriz apresenta importantes mecanismos para que ele possa acompanhar o desenvolvimento dos alunos de sua turma em relação à sua proposta de trabalho, tendo em vista o cumprimento da proposta curricular no ano letivo.
Uma matriz de referência de avaliação pode ter muitas finalidades. A mais importante delas é o seu poder de finalização das estruturas básicas de conhecimento a serem construídas por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes curriculares em cada etapa da escolaridade básica. Por um lado, numa avaliação em larga escala, como é o SARESP, em que se avalia a evolução da qualidade do sistema público de ensino de São Paulo, com a indicação das competências e habilidades básicas a serem desenvolvidas pelos alunos em cada etapa da escolarização, a todos os atores internos do sistema de ensino e a toda a comunidade externa. Reafirma-se o compromisso da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo de monitorar o desenvolvimento do plano de metas vinculado à melhoria da qualidade da educação de maneira clara e objetiva, de tal forma a promover os ajustes necessários para que os alunos tenham acesso à construção dos conhecimentos a que têm direito. Por outro, a indicação das habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização orienta a elaboração das questões das provas para que os instrumentos possam estar a serviço do que realmente se quer avaliar. No caso do SARESP, a matriz foi elaborada a partir da nova proposta curricular do Estado de São Paulo. Os conteúdos, competências e habilidades apontados na proposta para cada série e disciplina do currículo indicam as bases conceituais da matriz proposta para avaliação. Com isso, configuram-se as referências que possibilitam, de um lado, a construção das provas por seus elaboradores e, de outro, a posição, segundo níveis de desempenho dos alunos que as realizaram. Os indicadores relativos a esta posição são obtidos por uma escala de proficiência, por intermédio da qual se define o quanto e o que cada aluno ou escola realizam no contexto do exame. A escala de proficiência do SARESP, a partir de 2007, está na mesma métrica utilizada pelo SAEB, que é o Exame Nacional de Referência para a Educação Básica do Brasil, desde 96. A partir de 2007, portanto, os resultados obtidos pelos alunos paulistas nos dois exames ao longo dos anos tornaram-se passíveis de comparação. No caso do SARESP, a matriz foi elaborada a partir da nova proposta curricular do Estado de São Paulo. Os conteúdos, competências e habilidades apontados na proposta para cada série e disciplina do currículo indicam as bases conceituais da matriz proposta para avaliação. Com isso, configuram-se as referências que possibilitam, de um lado, a construção das provas por seus elaboradores e, de outro, a posição, segundo níveis de desempenho dos alunos que as realizaram. Os indicadores relativos a esta posição são obtidos por uma escala de proficiência, por intermédio da qual se define o quanto é o que cada aluno ou escola realizaram no contexto desse exame.